tarde, pessoal. Eu sou o João Rezende, do Departamento Comercial da ATS, e vamos falar um pouco aqui com vocês sobre estoque. Então vamos lá. Qual é a importância do estoque máximo e mínimo para a gestão do varejo? O estoque mínimo ele é muito importante para que vocês possam aumentar o faturamento, diminuindo o custo com mercadoria estocada. A desvantagem do estoque mínimo é que o varejista, o empresário, ele perde poder de negociação e barganha com os fornecedores. Mas há de se fazer o seguinte cálculo: quanto ele perde por ter o volume maior de compra reduzido e quanto que ele ganha com as vantagens, e é disso que a gente vai falar agora. É importante se lembrar e ressaltar que o estoque parado compromete o capital da empresa. Esse capital parado poderia estar sendo investido em produtos de giro maior para que você pudesse melhorar a rentabilidade da sua operação. Outra vantagem é que diminui o tempo do produto estocado na sua empresa. Dessa forma, você vai ter menor risco de avarias, vencer perda desse produto. Então, vamos falar um pouquinho aqui com o especialista da ATS em estoque. Vou chamar para conversar com vocês o professor Diego. Ele vai falar sobre estoque máximo, estoque mínimo e ponto de ressuprimento, ok? Diego, dá um pulo aqui. É muito complicado fazer esse cálculo, Diego, hoje o empresário, que a gente está acostumado a ver tudo com coisas extremamente sofisticadas. Eu quero saber, na prática, para calcular o estoque mínimo, usando o Result hoje, como que funciona, Diego? Boa tarde, João. Boa tarde a todos. O cálculo é um pouco complexo, mas com as nossas rotinas, o cálculo ficou hoje muito mais simples. Hoje nós podemos fazer um cálculo todo em uma rotina só, tanto para o estoque máximo, mínimo, identificar o ponto de ressuprimento, identificar qual o intervalo entre compras. Todos esses cálculos é feito baseado no histórico de vendas daquele produto. Aqui nós temos um painel que ilustra um pouco o que o João falou, que é o seguinte: nós temos aqui o estoque máximo. Isso aqui é um fluxo de um estoque aqui do nosso exemplo. Isso aqui é o nosso estoque máximo. Aqui embaixo, essa linha vermelha mostra o estoque mínimo. Esse aqui é o nosso consumo médio mensal, aqui baseado no mês, né? Nós temos o consumo médio. E esse aqui é um dos cálculos, por exemplo, que a gente faz, que é o ponto de reposição. A gente identifica dentro desse período qual é o ponto de reposição. O ponto de reposição é a quantidade de estoque que é emitido um alerta de compra. Quando o estoque chegar nesse ponto, nós devemos realizar uma ordem de compra, porque com o decorrer do período, esse estoque pode cair e atingir o estoque mínimo, causando um ponto de ruptura. Ou seja, vamos procurar manter no ponto de reposição para poder atender essa média entre o estoque máximo e o mínimo. Diego, deixa eu ver se eu entendi. Então é importante para o empresário ter sempre em mente que ele abre o período com estoque. Ele comprou o produto para trabalhar nesse período, correto? Correto. E o sistema então vai fazer esse cálculo automaticamente, Diego? Baseado nesses parâmetros, eu vou poder garantir para o nosso cliente que ele tenha a segurança de não enfrentar a ruptura de estoque. Porque você sabe, não tem nada mais chato, desagradável e não tem nada que gera mais prejuízo para o varejo do que o cliente chegar para procurar uma mercadoria e ela não está disponível para você vender. Então, Diego, me explica aqui, como que o sistema calcula o consumo médio diário de uma determinada mercadoria? Ok, o consumo médio diário é calculado a partir do período que você informar lá na nossa rotina de cálculo de estoque. Então, o período inicial e o final. Você vai informar o período inicial, okay. Ele vai pegar, de acordo com aquele período, a quantidade de vendas daquele produto no histórico lá da sua base de dados e realizar todo o cálculo da quantidade que foi vendida por dia. A gente vai chegar nesse valor para poder recalcular o estoque mínimo, o máximo e os outros elementos que vão contribuir para chegar nesse total. E Diego, como que o sistema calcula qual que é o tempo de ressuprimento? Quais são as informações que precisam estar bem registradas no Result para que ele possa calcular o tempo de ressuprimento? O tempo de ressuprimento é o intervalo entre o desejo, a identificação do ponto de ressuprimento, do ponto de reposição. Seria esse ponto? Exatamente. É nesse momento que identifica que
que o produto está chegando ao ponto de reposição até o momento da entrada desse produto no estoque. Então deixa eu ver se eu entendi. O sistema vai avaliar a data que eu fiz a ordem de compra Exatamente. em relação à data de chegada da nota fiscal efetiva do fornecedor? Perfeito. E Interessante. pegando isso baseado em um histórico. Todas as ordens de compras e entradas. Nisso a gente vai tirar uma média para poder realizar os cálculos. Então, quanto mais o nosso cliente usar o Result, registrar tudo de forma adequada no sistema, mais preciso ele vai se tornar? Correto, isso mesmo. Conforme ele inserir mais insumos, a gente vai ter mais informações para realizar o cálculo com mais exatidão. Ok, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como são feitos os cálculos na rotina. O primeiro cálculo, o mais simples, é o consumo médio. Consumo médio diário. A gente vai chamar ele de CMD. Para calcular essa informação, a gente precisa do estoque inicial menos o estoque final dentro do período, né? E a partir desse momento a gente tem o consumo médio diário desse produto. Claro, dividido pela quantidade de dias, né? O tempo. Com essa informação, a gente consegue calcular tanto o estoque mínimo quanto o estoque máximo. O estoque mínimo é calculado da seguinte maneira, que é o CMD vezes o tempo de ressuprimento. Esse tempo de ressuprimento é aquele período que a gente conta desde a ordem de compra até a entrada do produto no estoque, tá? Mais o coeficiente de segurança, que no caso é o percentual, né? Que a gente pode informar lá no cadastro do produto, do grupo ou até mesmo do subgrupo. Então, pessoal, para calcular o estoque máximo, a gente utiliza essa informação aqui de cima, é o estoque mínimo, mais o CMD, consumo médio diário, vezes o intervalo entre compras. IC, o intervalo entre compras são os intervalos entre as ordens de compra desse produto. As informações, como falamos anteriormente, a gente pega tudo que está no histórico do banco de dados. A partir desse momento que a gente calculou todas as informações, vai ser mostrado lá no sistema e, se necessário, o usuário pode fazer alterações de forma manual. Se não, ele checa essa informação, confirma e todos os produtos serão atualizados. E no final podemos também emitir um relatório. Pessoal, agora nós vamos mostrar de forma prática como é o funcionamento do cálculo do estoque mínimo e máximo dentro do Result. Nesse módulo aqui, o Compras, fica localizada a opção aqui em Movimentos, Calcula estoque mínimo e máximo, Produtos. Essa é a nova rotina de cálculo de estoque mínimo e agora eu vou mostrar para vocês como funciona. Aqui em cima eu posso informar o período de apuração, como também posso informar filiais e o produto aqui embaixo. No caso, eu vou utilizar o meu produto aqui 100 e vou buscar. Aqui embaixo mostra todas as informações que foram trazidas de acordo com o histórico que a gente tem no banco de dados. Quantidade que foi vendida, o meu estoque atual, o meu mínimo atual e o mínimo calculado. Se eu quiser aplicar este novo mínimo calculado, eu marco aqui, ó. Ok? Aqui na frente podemos observar qual que é o máximo atual e o máximo calculado. Da mesma forma, se eu quiser aplicar essa quantidade máxima, é só marcar essa opção aqui. Mais à frente podemos observar aqueles outros dados: consumo médio, tempo de ressuprimento e o intervalo entre compras. A partir desse momento que eu marquei aqui essas opções, eu clico no botão OK, que todos esses dados serão aplicados lá no cadastro do meu produto. E também essas informações podem ser impressas aqui embaixo. Vou mostrar agora aqui no cadastro do produto, onde ficam localizados esses dados. Localizei o meu produto.
Este aqui é o novo botão para a gente acessar essas informações de estoque mínimo e máximo por filial. E aqui a gente pode observar o que foi aplicado lá na rotina de cálculo de estoque. O estoque mínimo, o máximo, tudo por filial, tá? O bacana é isso, que a gente tem esse controle todo por filial. Aqui na frente, o coeficiente de segurança para o cálculo do estoque mínimo, como nós mostramos anteriormente. Então, pessoal, com essas informações a gente acredita que poderemos levar para o nosso cliente uma melhor gestão de compras, uma gestão de estoque mais eficaz, para que ele possa ganhar mais dinheiro, aumentar seu faturamento e ficar mais satisfeito em utilizar nossas ferramentas. Muito obrigado e até a próxima.